Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes, aos nossos telespectadores do nosso podcast. Estamos estreando hoje o nosso podcast nesse momento muito especial da nossa história, da nossa vida, o Vozes que Ecoam, que fazem com que a gente possa botar voz, dar voz à nossa militância, à nossa história, à nossa pastoral, enfim. E hoje estamos com muita alegria recebendo o nosso amigo, nosso companheiro, o nosso deputado, o nosso grande vereador, Raymond, que vem numa trajetória bonita, começando lá na Câmara do Rio de Janeiro, agora lá na Câmara dos Deputados, uma Câmara Federal. Então a gente está com muito orgulho, muita alegria, muita expectativa que esse primeiro podcast seja todo voltado para essa trajetória e essa história que se confunde um pouco com a gente também, né, Raymond? Daniel, obrigado, viu? Que prazer estar com você aqui. Né? O outro Daniel ainda não falou, vai falar daqui a pouquinho, né? Tem 2 Daniéis aqui na mesa. Agradecer muito o convite de vocês e dizer que é uma alegria muito grande encontrar com vocês, ecoar vozes, porque é preciso anunciar as coisas bonitas dos altos dos telhados, para que todas as pessoas escutem. Que bom que vamos ecoar nossas vozes, nossa luta, nossos sonhos, nossos ideais, é aquilo que a gente quer para construir a nossa sociedade. Muito obrigado. Perfeito, deputado. Um prazer grande recebê-lo aqui, estrear essa temporada do Vozes que Ecoam, na presença do senhor, que é uma referência para todos nós. E eu já quero começar, reverendo Rangel, fazer uma provocação para o nosso deputado aqui. Vamos aí. Como é que estamos ali no Congresso, não é? Estamos vivendo um momento em que muitas hashtags têm sido levantadas do tipo Congresso inimigo do povo, Congresso contra o povo brasileiro. Como que a gente faz, deputado, para diferenciar o joio do trigo? Porque tem muita gente, como o senhor, por exemplo, que trabalha arduamente em favor do povo, não é? A gente poderia citar outros claro, nomes aqui, para a gente evitar generalizações. O que a gente pode fazer para diferenciar o joio do trigo e diferenciar aqueles que trabalham de fato dos inimigos do povo que realmente existem, não é, deputado? Você sabe, Daniel, que eu fico sempre, quando ouço essa expressão e leio, né, e vejo essa hashtag, Congresso Inimigo do Povo, eu fico, sabe, com uma dorzinha no coração. Porque o nosso grande desejo, nossa grande vontade é de que o Congresso Nacional, de que a classe política esteja verdadeiramente alinhada com as pessoas, alinhado com as demandas da nossa sociedade, né? E essa tem sido a nossa luta constante. Mas é verdade que quando o povo traz essa alcunha, quando o povo traz esse carimbo, infelizmente esse carimbo é verdadeiro, porque é claro que não é o todo do Congresso, é claro que generalizações não são bem-vindas em nenhum aspecto da vida humana, mas quando a gente vê, por exemplo, o Congresso Nacional virando madrugada para anistiar pessoas que se opuseram à democracia, quando o Congresso Nacional se debruça nas madrugadas para aprovar o marco temporal desrespeitando as comunidades indígenas, quando o Congresso Nacional se compromete, né, com políticas que não estão acordadas com a vida do nosso povo, esse Congresso merece o carimbo de Congresso Inimigo do Povo. Eu tenho uma história que eu sempre conto, que é uma história que traz muita tristeza para nós lembrar dela, mas é bom lembrar. Sim. É bom lembrar porque eu quero contrariar. Eu luto para contrariar essa história, para contrariar o autor dela. Dr. Ulisses Guimarães, certa feita, foi perguntado, Dr. Ulisses, foi dito a ele, Dr. Ulisses, mas que congresso ruim esse congresso do senhor. Ele disse assim, espere só para você ver o próximo. E a gente vive para contrariar isso. Sim. Porque nós não queremos que Dr. Ulisses tenha razão. A gente quer que 2026
2026 o Congresso seja muito melhor do que o Congresso que a gente tem agora. A gente quer que seja eleito em 2026 um Congresso de fato comprometido com o povo, comprometido com as pessoas. Essa semana passada, o senador Davi Alcolumbre disse assim: olha, eu vou investigar com a Polícia Legislativa quem é que produziu essa hashtag Congresso Inimigo do Povo. E eu disse assim: senador Davi Alcolumbre, é só o senhor e o Hugo Mota olhar no espelho. É verdade. Olha no espelho. Quem foi o autor da Olha hashtag? no espelho, porque, de certa forma, quando os senhores colocam essas pautas para serem votadas, que não tem nenhuma sintonia com o povo brasileiro, o Congresso se transforma em inimigo do povo. Mas nós não queremos que ele seja. Nós lutamos para que o Congresso seja antenado com as necessidades do povo brasileiro. É preciso diferenciar o joio do trigo. É preciso a gente entender quem é que está ali verdadeiramente trabalhando, lutando contra a escala 6x1, que nós estamos lutando, e às vezes trabalhando 7x0. Trabalhando o tempo todo. Mas nós temos um grande número de deputados que de fato não estão comprometidos com essas causas. Eu vou aliviar um pouquinho o deputado. Queria saber um pouquinho mais da sua história. Eu sei que você vem do interior de Minas, vem para o Rio de Janeiro como padre, trabalha muito tempo ali na paróquia dos Capuchinhos, né? Paróquia Basílica, São Sebastião. E como surgiu essa vontade de ser político? Da onde veio tão avassalador e avassalante, né, que nos faz caminhar juntos? Da onde veio essa vontade de ser político? Pois é, eu quero primeiro, Daniel, dizer que quando você fala da Igreja dos Capuchinhos, e aí, Daniel, também vocês dois, né? Lá ao lado, né, tem apenas um muro que separa a Igreja dos Capuchinhos da Igreja do Redentor, que é a igreja da comunidade anglicana. Isso, né? E eu propus ao reverendo à época, quando eu era pároco na Igreja de São Sebastião, eu propus a ele que nós derrubássemos o muro e juntássemos as igrejas. E eu ia celebrar lá, celebrei várias vezes lá no altar da anglicana, e o reverendo da anglicana celebrou várias vezes comigo no altar da Igreja dos Capuchinhos. Que maravilha. Queria lembrar isso, até porque nós três que estamos aqui, nós somos partidários de uma militância cristã multiecumênica, né? Ou macroecumênica, né? Onde a gente sabe que o amor de Deus, ele extrapola, né, as instituições. O amor de Deus é intuição, não é instituição. O amor de Deus é vento, é sopro, e não é regra. Né? O amor de Deus é ethos, né? É ética, não é uma norma, né? Então, um pouco isso. Mas assim, eu de fato vim de Minas Gerais, saí da casa de meus pais, eu tinha 15 anos. Nunca mais voltei para morar com eles. Voltei para visitá-los, para celebrar algumas coisas boas, também para celebrar coisas que a gente não queria, como o passamento de meu pai e de minha mãe, o falecimento deles, o falecimento de uma irmã que eu amei tanto e que nos deixou muito precocemente. Voltei para celebrar casamentos de meus amigos, meus irmãos. Então, voltei muitas vezes, mas não para morar com a minha família. E eu vim percorrendo outras instâncias, outros estados. Estive no Espírito Santo, estive no Nordeste de Minas Gerais, depois estive no Rio de Janeiro, voltei para Belo Horizonte, voltei para o Rio de Janeiro, estou aqui no Rio de Janeiro desde 1989, ininterruptamente. E aí a minha vocação é a vocação religiosa, né? Eu desde muito cedo fui para o seminário e tornei-me frade franciscano, capuchinho, depois ordenei-me sacerdócio, exerci o sacerdote, exerci o sacerdócio por muito tempo e depois me licenciei, pedi licença à Igreja Católica e deixei de exercer o ministério no altar para exercê-lo no magistério e posteriormente exercê-lo também na política. Desde a minha formação, Daniels, desde a minha formação, desde o início da minha formação, eu tive um contato que foi muito rico com as comunidades eclesiais de base, onde nasce numa efervescência política na década de 80, 70, 80. E aí, eu acho que eu ali fui formado, sabe? Formado ali naquele cadinho, naquele fogo, sabe? O fogo de dizer assim, olha, tem uma coisa para ser feita que é pra gente mudar a sociedade. As comunidades eclesiais de base, aliás, o evangelho, né? Verdade. O evangelho, o que ele quer é isso, mudar a vida das pessoas, para que as pessoas tenham vida plena e abundante, isso, né? aí. Conforme a gente sabe lá no evangelho de São João, no capítulo 10, né? Verdade. Então, assim, esse é o grande desejo. E aí, quando eu deixei de exercer o ministério no altar
altar, passei a exercê-lo na sala de aula como professor, os meus alunos começaram a dizer: você é muito politizado, você é muito político, que história é essa? Até parece que vai ser candidato um dia. Meus alunos brincavam comigo. Eu falei assim: foi professor do Abel, né? Fui professor do Abel em Niterói, fui professor do Colégio Teresiano na Gávea, professor do Colégio Santa Teresa na Tijuca, fui professor do Colégio Companhia de Maria lá no Grajaú. Estive em várias instituições. E aí eu fiquei escutando aquela coisa dos meninos, até que um dia um grupo político do meu partido, do PT, disse assim: tu podias ser candidato. E eu fui, topei. Isso foi em que época, mais ou menos? 2006. 2006. Aí tentei em 2006, não deu. Sua primeira campanha foi em 2006. A deputada estadual. A deputada estadual. E aí não deu. Mas aí tem as pessoas que ficam fazendo análise de números, né? Sim. Disseram assim: Raimon, com esse número para deputado estadual, vai dar para vereador. Certo. E eu pensei: gente, vamos parar com isso, não vai dar em nada, não vai. Aí insistiram, eu tentei de novo, aí deu certo. Aí fui eleito vereador, fui vereador aqui no Rio de Janeiro durante 4 mandatos. E em 2022 fui eleito deputado federal e estou lá. Mas assim, sem perder, Daniel, sem perder aquilo que Santa Clara de Assis diz: nós não podemos esquecer o nosso ponto de partida. Se a gente esquecer, nós que somos cristãos, se a gente esquecer o nosso batismo, o que será de nós? Verdade. Onde que parte? De onde que vem? Onde é que é a matriz? Se a gente perder a matriz, a gente se perde no mundo. Então, não perder o ponto de partida, não perder o ethos, né? A casa, o lugar de onde a gente veio. Né? Que inclusive essa mesa aqui tá mais ecumênica do que parece, né? Nós temos aqui o deputado Raimon, que é da Igreja Católica Apostólica Romana. Temos aqui o nosso querido reverendo Daniel Rangel, que é da Igreja Anglicana de Todos os Santos, paróquia de Todos os Santos. E eu sou assembleiano, né? Eu sou pentecostal, isso desde meus 7 anos. Mas eu queria até... Estamos felizes aqui. Aliás, sempre que nos encontramos felizes. É verdade, graças a Deus. Literalmente, graças a Deus. Mas eu queria perguntar também, deputado, nessa sua trajetória... hoje, há uns 2 ou 3 dias atrás, a CCJ aprovou um projeto de lei, não é, que meio que libera os religiosos para fazer discursos homofóbicos, racistas, né? Meio que flexibiliza um pouco isso daí. Parece que do Marco Feliciano, que é da mesma denominação que eu, ele colocou um aditivo, né, dizendo que esses crimes, né, de racismo, misoginia e tal, não se aplicariam em casos de culto, em casos de liturgia. Mas o evangelho, ele é um evangelho da inclusão, não é verdade? É o evangelho que Jesus disse: vinde a mim todos, né, os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, voltando para a questão do Congresso, como que a gente pode manter a laicidade do Estado com uma bancada tão forte no sentido de trazer discursos que contrariam os princípios evangélicos, mas usam o nome do evangelho para se chancelar? Como que a gente pode se posicionar nisso daí? Pois esta é uma queda de braço forte no Congresso Nacional. Sabem que na Comissão de Direitos Humanos, pasmem, uma deputada fez exatamente esse discurso há mais ou menos um mês. Eu presido a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Sim. E na presidência da comissão esse tema veio. E aí uma deputada disse assim, uma deputada de Pernambuco, sim, disse assim: eu sou deputada e eu sou pastora evangélica e eu tenho um programa de rádio. E no meu programa de rádio eu tenho o direito de me manifestar e, portanto, condenando algumas práticas. E falava sobre a questão das pessoas que têm relações homoafetivas, sabe? E aí eu disse: mas deputada, a senhora está reivindicando o direito de ser homofóbica? E ela disse: reivindicando não, eu tenho esse direito, esse é meu direito, eu posso exercer isso. Aí eu fiquei pensando, né, porque como eu estava presidindo, não dá para fazer debate, né? Sim, Mas assim, fiquei pensando, como é que alguém, né, que entende o valor do evangelho, a proposta de Jesus de Nazaré, que disse exatamente isso, né? Eu vim para que todos... Eu não disse eu vim para meia dúzia, eu não vim para os bons. Não é uma questão de mérito, né? Nós somos amados por Deus, o apóstolo Paulo diz isso, né? Pela graça, né? E portanto é uma ação de Deus, não é uma ação nossa. É uma ação de Deus que não é uma ação de Deus reação à nossa ação. É o contrário, é uma ação de Deus
que independe de eu estar aqui ou estar ali, de eu ser negro ou branco, de eu ser homem ou mulher, de eu ser de orientação sexual, homossexual ou heterossexual, ou de eu ter qualquer outra orientação, que o amor de Deus está presente. Então eu fiquei pensando, como é que alguém pode falar do amor de Deus e reivindicar-se homofóbica? Então eu acho que é essa a estrutura que a gente está vivendo. E agora a CCJ aprova nessa semana esse projeto do deputado Marcos Feliciano, mas ainda, sabe, Daniel, a nossa expectativa é que o debate se estabeleça no plenário para a gente poder colocar os devidos marcos em relação a isso. Nós não podemos, né? Seria um grande prejuízo para nós, nós entendermos que podemos diminuir tanto assim o amor de Deus, né? Parece que Deus é tão pequeno, né, para algumas dimensões, né? De que ele fica dentro de uma caixinha, só posso amar isso, né? E Deus rompe as fronteiras, as caixinhas, os limites, as paredes, né? As barreiras. Um deputado nessa mesma reunião da Comissão de Direitos Humanos foi buscar lá um livro do Deuteronômio. Sim. Aí eu disse assim, meu irmão, o Novo Testamento tem 27 novos livros, né? Onde a proposta, você vai buscar lá no Pentateuco, né? Então, será que tem que buscar lá? Não que seja desvalorizado, mas vamos contextualizar, vamos adornar, vamos entender como é que de fato Jesus deu um novo sentido. Eu vim, né, para dar um novo sentido à lei, né? É a proposta e até onde questiono, reverendo, para passar para ti, mas o Estado é laico, não é verdade? Então, como que pode, né, haver tanta influência de discursos religiosos tentando se colocar acima da Constituição, né? Às vezes os direitos constitucionais são violados, né? São, no discurso pelo menos, em relação usando argumentos bíblicos. E quando nós protestantes, aí eu vou puxar um pouco a brasa para nossa sardinha, nós protestantes, a gente se colocou sempre em favor da laicidade do Estado, não é? Desde os nossos primórdios. Agora isso meio que se inverteu, né? Parece que os evangélicos querem trazer para dentro da estrutura do Estado a sua religiosidade. Isso não é um pouco problemático, não? Sim, então. E você colocando isso, eu trago uma outra pergunta, um debate para a gente. É que existe uma teoria, principalmente teoria do Estado, infelizmente, que não só a igreja meio que uma época implementou, mas hoje em dia os muçulmanos estão trazendo isso muita voga, principalmente os fundamentalistas, que é a teocracia, né? Sim. E a gente vê, né? Alguns deputados, senadores falando sobre isso, né? Que eles acreditam na teocracia, não acreditam mais em democracia, porque para eles Deus acima de tudo, como era o ex hoje preso pela graça de Deus, o presidente Bolsonaro, falando sobre isso, né? E o que eu queria falar com o deputado é isso: como é que a gente ainda continua como cidadão e cidadã, ainda assim, a população ainda mergulhando nesse tipo de discurso? Porque será que será que o cidadão ainda não entendeu que esse tipo de discurso só destrói e não constrói pontes, não constrói empatia, não constrói vida, e principalmente não constrói democracia, só constrói nem uma teocracia, constrói uma ditadura. O que será que está acontecendo com o cidadão brasileiro? Será que a gente, nós como pessoas de esquerda, pessoas que preservam a democracia, defendem ela, será que a gente não está conseguindo alcançar o povo, explicar ao povo que a ditadura não é a melhor forma de se construir um país, se construir
uma nação? O que a gente está errando nesse sentido? Ô Daniel, eu acho sim que quando se fala de teocracia, na verdade é só uma palavra dita, mas que não tem o verdadeiro sentido. Porque se de fato é o governo de Deus, se é o governo de Deus, se é a teocracia, é o governo do amor, da tolerância, do respeito, da dignidade humana, do respeito à natureza. Essa é a teocracia. Então mas na verdade é uma egocracia, porque é um governo dos meus desejos, dos meus egos, dos meus eus. Então essas pessoas, quando a gente dá a teocracia, o governo de Deus, Deus não precisa de que as pessoas deem a ele um poder, uma cátedra, um trono, né? Ele não quer esse trono, né? Se a gente for pensar no trono que Deus quis, o trono que ele quis foi o lava-pés. O trono que ele quis foi sentar ao lado da mulher samaritana no poço de Jacó. O trono que ele quis foi encontrar-se com Madalena no meio-fio, numa calçada, para dizer assim: olha, Madalena, quem é que está te acusando? Diz para mim, que eu quero saber deles, qual é a capacidade que eles têm para te acusar. Então, o trono que eles querem dar para Deus é que governa. É nada. Deus não governa nada na vida desse povo. É um governo deles próprios. Porque se fosse o governo de Deus, se fosse verdadeiramente o governo de Deus, a teocracia, nós teríamos a tolerância colocada, nós não teríamos tanta violência contra as mulheres, nós não teríamos tantas desigualdades entre nós, nós não teríamos tanta gente passando fome, nós não teríamos tanta gente morando nas ruas, nós não teríamos tanta violência no trânsito, nós não teríamos tanta destruição da natureza, nós não teríamos o desrespeito aos povos originários. Então, na verdade, quando eles falam teocracia, é só na verdade, uma narrativa para dizer: puxa, ele está falando de Deus, que legal, né? Mas não. Esses que falam de teocracia, eles falam na verdade de teocracia, mas na verdade a convicção deles é uma egocracia. É a cracia deles, isso é o governo deles. Eles querem governar com as suas convicções, que é anular o outro, né? Quem é o outro? O outro é uma população em situação de rua, não pode frequentar a Cinelândia. Quem é o outro? O outro é uma travesti da Lapa, não pode entrar dentro da igreja. Quem é o outro? O outro é uma pessoa que está desempregada e que não tem condições de dar o dízimo. Esse não pode entrar dentro da igreja. Quem é o outro? O outro, percebe, é um camelô. Esse aí é um cara que está fazendo bagunça na cidade, então manda a guarda municipal tomar a mercadoria dele. Se fosse teocracia, isso não aconteceria. Portanto, não é Deus quem governa. Quem governa são homens, né? A gente precisa de entender isso. E a gente queria muito que esses homens, que nós homens, entendêssemos e pensássemos: eu é que tenho que governar, porque Deus não vai descer para governar o mundo. Tirem isso das suas cabeças, não é isso? Não é isso, Daniel? É verdade. Deus não vai descer para governar o mundo. Ele já nos delegou fazer isso. E o que a gente precisa é a gente olhar como é que Deus agiria sendo presidente do Brasil? Como é que Deus agiria sendo um pastor evangélico? Como é que Deus agiria sendo um deputado federal? Aí a gente estaria pensando talvez numa aproximação do governo de Deus. Eu lembro de uma frase de Jesus de Nazaré que ele disse: o evangelho é pregado aos pobres, não é? Então, toda e qualquer política pública que não tenha a população em situação de vulnerabilidade como alvo, não é? Acaba sendo uma política pública que não vai ao encontro dos anseios cristãos, não é? O anseio pela igualdade, como o senhor já colocou aqui, o anseio, não é, pela justiça social. E aí eu pergunto, só a gente também não só bater, o que o Congresso tem feito, o que o senhor pode destacar aqui de materialidade, pelo menos de alguma luta que ao longo desse ano tenha sido pautado nesse viés, algum projeto de lei, alguma discussão que tenha sido feito no viés de melhorar a vida do trabalhador, a vida da pessoa mais vulnerável, não só o Congresso, mas o governo federal também, onde o senhor tem bom trânsito. O que nós podemos destacar aqui para a nossa audiência, né, de alguma coisa positiva que a gente pode trazer de esperança para 2026? Eu vou falar de 2 projetos que são projetos meus, de minha autoria, e que um deles já foi aprovado na Câmara e no Senado, já foi para sanção presidencial, e o outro foi aprovado na Câmara e já está passando pelas comissões no Senado, e a gente essa semana teve um pedido de vistas, uma pena,
que ele ia tramitar e a gente ia encerrar o ano com ele já vencido no Senado para ir para a sanção presidencial. E depois vou falar do governo, o que o governo também tem feito. Os dois projetos, primeiro, o que já está aprovado nas duas casas, é o projeto que reconhece a trabalhadora da educação, né, como trabalhadora do magistério, porque tem muitas mulheres que são chamadas crecheiras, que trabalham com creche, agente de educação infantil, um punhado de nomenclatura, e que é apenas para disfarçar e para que as prefeituras não paguem a elas aquilo que é devido a elas, porque são verdadeiramente trabalhadoras do magistério. Então, sim, é um movimento chamado Somos Todas Professoras, sim, o projeto de lei 2387 de 2023, que a gente conseguiu aprovar esse ano, que já foi para a sanção do presidente Lula, e eu estou aqui fazendo um clamor, né, para o presidente Lula não vetar para sancionar o projeto. O outro é um projeto, Daniels, que vocês vão gostar muito, que já até conhecem, né? Eu apresentei um projeto na Câmara, se não me engano é o 5760, também de 2023, que diz sobre a trabalhadora doméstica em regime análogo à escravidão. Nossa, tanta gente nesse país, uma realidade, né? Que absurdo, mas é real. Às vezes a menina vai para casa de uma família aos 10 anos de idade e sai de lá há 40 anos, resgatadas pelos fiscais do Ministério da Fazenda, né? E aí quando ela é resgatada, auditores fiscais do trabalho, quer dizer, quando ela é resgatada, ela está com 40 anos, às vezes 50 anos. E aí essa pessoa é resgatada, ela vai fazer o que da vida? Vai ficar perdida, né? Fazer o quê? Verdade, né? Fica desamparada, né? Aí o que o nosso projeto diz? Que, uma vez sendo resgatada, como o Estado não conseguiu impedir que ela trabalhasse de maneira análoga à escravidão, como o Estado não conseguiu, porque é obrigação do Estado não permitir que tenha trabalho escravo. Verdade. Como ele não conseguiu, agora ele se responsabiliza por ela e antecipa, né, um benefício de prestação continuada, assim que ela é resgatada, para que ela possa, no período entre a sua libertação do cativeiro e até conseguir encontrar o tempo da aposentadoria aos 62 anos, que ela seja protegida financeiramente pelo Estado. Esse é um projeto nosso. Sim, perfeito. Muito bom, que está tramitando no Senado e vai votar. Então ela recebe o BPC, não é? Durante todo esse processo, enquanto não se aposenta. Enquanto não se aposenta. Independente da idade? Independente da idade. Se ela tiver 30 anos, ela vai receber, a não ser que nesse período ela consiga um trabalho, sim, aí ela perde direito ao benefício, né? Porque aí já está... Que a gente até torce para que aconteça, óbvio, né? Claro, sim, né? Sim. E o governo trabalha para isso. Agora, em relação ao governo, tem muitas coisas que tem feito para a gente ajudar na vida do trabalhador. Sim. Quero lembrar aqui, por exemplo, a questão da taxação do imposto de renda. Né? Nós temos um imposto de renda de 27,5% para quem ganha R$5.000. Esse mês de dezembro, né, o trabalhador vai receber o seu salário agora até o dia 5 de janeiro. Nessa folha do dia 5 de janeiro, ele ainda vai ver lá um desconto de imposto de renda, porque é referente a dezembro. Sim. Quem ganha até R$5.000. Mas, quando ele receber o salário dele de janeiro, que é iníciozinho de fevereiro, ele vai ver, não tem mais pagamento de imposto de renda. Sim. Então eu quero dizer assim, maravilha. Você que está me escutando, você que está acompanhando esse nosso podcast, você que está nos acompanhando, você que recebe até R$5.000, você vai ver, quando você receber o seu salário de janeiro, não vai ter um centavo de desconto. Isso é melhorar a vida das pessoas, porque o camarada vai poder investir isso num leite para a família, num pão, ou numa viagem, ou no que ele quiser. Sim, o dinheiro é dele, ele faz dele o que ele quiser. Mais dinheiro no bolso do trabalhador, né? trabalhador. Não pode comprar uma cerveja, pode comprar uma cerveja. Né? Quero comprar uma carne e fazer um churrasco, compra a carne e fazer um churrasco. Né? Porque o trabalhador tem esse direito. Então, eu queria me dirigir a você para dizer isso. Então, esse é um projeto bem bacana. Um outro projeto bacana também, que a gente pode também compreender, é o avanço do Minha Casa Minha Vida. Sim. A gente tinha o Minha Casa Minha Vida, agora o presidente Lula avança com o chamado Minha Casa Minha Vida Entidade, que é aquele que não é construído pelos empresários, construído pelas próprias pessoas. Conforme disse o profeta Isaías, construirão casas e nelas habitarão. É Isaías ou Jeremias? Estou em dúvida. Foi Isaías. É Isaías, né? Construirão casas. Vou perguntar para dois protestantes aqui, que eles são mais Bíblia do que eu, né? Embora eu entenda um pouquinho também, eles são mais capacitados, né? Mas assim, construirão casas e nelas habitarão. Olha que bonito. Sim. Então o cara constrói sua casa e habita nela.
dela. Sim. Quanta gente que planta feijão e não tem feijão para comer. É verdade. Quanta gente que constrói carro e fica aí, às vezes, constrói carro e são lá funcionários da Volkswagen, da Mercedes, da BYD, né, da Chevrolet. O cara dá um duro, chega, trabalha 40 horas por semana, aquela confusão toda, e aí pega um ônibus lotado, um trem, 4 horas de trânsito para casa, um calor desgramado. Verdade. Então, assim, construirão seus carros e terão seus carros para passear com a sua família no final de semana. Então, isso é bacana. E esse já está aprovado, já está... Está aprovado, é uma nova metodologia do Minha Casa Minha Vida. Sim. E agora agregado a um financiamento a juros super subsidiados, para que as pessoas possam fazer reforma nas suas casas. Ah, sim. Então, assim, a Caixa Econômica vai emprestar recursos para as pessoas, para ela reformar a sua casa. O cara que quer consertar o banheiro, quer consertar a cozinha, quer botar um forro na casa, quer botar uma laje, quer construir um jardim, trocar a porta, que a porta está meio fraca. Sim. Então, ele pode fazer isso. Então, é o governo do presidente Lula cuidando das pessoas. Por outro lado, na área da educação, o presidente Lula anunciou novos 100 IFES, Institutos Federais, para o Brasil inteiro. Na área da educação, nós temos a discussão do pé de meia. Quanto menino que tinha que sair da escola porque ele falava assim, eu não vou conseguir continuar na escola porque eu preciso ajudar minha mãe em casa, vou fazer um bico para ganhar às vezes 100, 200 reais. Então, ele não consegue conciliar o estudo com o trabalho, não é? Aí o governo agora dá uma bolsa para esses meninos do ensino médio para que ele possa levar um dinheirinho para casa e ajudar em casa, para incentivar ele a continuar na escola, porque a gente sabe que a escola é que pode ajudar o garoto a alavancar a sua própria vida. Então tem muitos projetos bacanas que o governo do presidente Lula tem feito. O avanço, né, nas políticas sociais, o avanço no Bolsa Família, o avanço no Bolsa Gás, o avanço para que as pessoas possam ter a sua dignidade respeitada. Então, tem muita coisa boa também, né? Eu sou entusiasta da política, não há caminho fora da política, a política é que tem que determinar a nossa vida. Sim. Agora, a nossa política diz, o nosso Estado é laico, o nosso Estado tem que cuidar de todas as pessoas. Bom, uma segunda pergunta que eu queria... uma quarta pergunta que eu queria fazer diante desse futuro que a gente está imaginando, o senhor acha que é possível no próximo governo a gente avançar mais sobre as políticas públicas? Porque ainda falta muita coisa, né? A gente percebe que o cidadão ainda está com dificuldade de comprar o seu alimento, está com dificuldade ainda com questão da sua dignidade com o seu salário, né? Apesar da gente saber que vai ter mais o aumento do salário mínimo ano que vem, mas assim mesmo ainda não é aquilo que o trabalhador e a trabalhadora merece. Que você pensa para o futuro? Temos uma campanha aí pela frente, né? E já declaro meu voto para o senhor como deputado federal. Então, assim, o que você está imaginando para 2026 para a política pública, para a política social do nosso país e diante de todo esse cenário que a gente vive hoje? Eu imagino e penso sempre que nós temos que avançar e avançar muito ainda, né? Reconstruir é uma tarefa muito difícil. Verdade. Não é fácil. Verdade. Você, quando pega um terreno limpo para construir uma casa, você tem dificuldade, mas não é tanta. Sim. Mas quando você pega um terreno arrebentado, né, onde a casa está caindo, está toda brocada, né, o telhado caiu, o alicerce está ruim, você tem que desfazer para fazer, destruir para construir, é uma tarefa muito difícil. E nós vivemos 4 anos de muito desmando no país, no governo passado, onde a vida do povo ficou muito precarizada. Nós tínhamos 33 milhões de pessoas passando fome no país. Políticas sociais eram diminuídas o tempo todo, né? A gente tinha as nossas estradas precaríssimas, né? Então, assim, reconstruir não é uma tarefa fácil. Mas o governo tem feito esse movimento. Sim. O meu sonho é que a gente avance sempre. Mas também, na minha perspectiva, é a mesma perspectiva do reino, sabe, Daniel? De que a gente vai estar sempre aquém
daquilo que é o desejo do reino. Né? A gente quer um mundo sem males. A gente quer um novo céu, uma nova terra. Se a gente pudesse, a gente construía a nova terra, né, sem os vícios dessa que tem agora. Um novo mundo, né, que é o Apocalipse. Né? A gente construía um novo mundo sem os vícios desse mundo atual. Mas essa não é uma tarefa também fácil. É difícil também. Então eu quero acreditar que a gente sempre tem que avançar e tem que avançar muito. Até porque como o Brasil viveu historicamente algumas mazelas, quase 400 anos de escravidão. Verdade. Né? Genocídio do povo indígena. Sim. Genocídio das comunidades quilombolas. Então, assim, a gente precisa de reerguer. A gente está aí vivendo agora uma crise na violência contra a mulher, do feminicídio que tem matado as mulheres. Imagine só que a cada 8 minutos uma pessoa é estuprada nesse país. É um absurdo. 2 pessoas ou 3 mulheres são assassinadas por dia no país. Então é uma loucura o que a gente está vivendo. Então a gente precisa de avançar muito. Tem três ações políticas que as 3 são importantes, mas a última é a que a gente busca. A primeira é a assistência, assistencialismo, né? Assistir as pessoas. Quem está com fome precisa de comida, não quer discurso, então tem que ter assistencialismo, não tenho dúvida. E tem outro caminho que é o reformismo, reformar as estruturas para que as pessoas possam começar a caminhar com suas próprias pernas. E a terceira etapa é a libertação. Né? A libertação que é a construção do reino, é o que nós queremos, né? Que a gente não vai ver, mas que a gente está colocando o nosso tijolinho hoje, né? É verdade. Coloca o nosso tijolinho e quando abrir o livro lá e diz assim, poxa, hoje, agora o reino está construído, então assim, puxa vida, no ano de 2000, naquela época lá de 2000, 2025, aquela região ali, tava lá a assinatura do Daniel, do outro Daniel, do Raymond, né? A assinatura nossa tava lá. Sim, então, é isso que a gente, da Betânia, até a Betânia também assinou forte, caneta forte, né? E aí nosso nome tem que estar lá. É verdade. E por isso a gente tem que trabalhar todo dia. Deputado, já estamos quase que na reta final, não é? Mas queria fazer uma pergunta também para o senhor, um comentário acerca do terceiro setor, não é? A gente teve há alguns anos atrás o marco regulatório das organizações da sociedade civil, o MIROSC, não é? Que em teoria era para trazer mais clareza, não é? Era para poder melhorar a relação do terceiro setor com os outros segmentos. Mas ao mesmo tempo a gente observou do marco para cá, deputado, um esmagamento das forças populares. Por quê? É muita burocracia para se manter instituições, né, sérias, são muitas exigências, muitos documentos, e geralmente os movimentos populares, o caminho vai sendo feito no percurso, não é? Geralmente os movimentos populares começam com uma ideia, né? Um grupo se reúne ali para resolver um problema que está acontecendo, às vezes uma fome, uma falta de acesso à escola, enfim, eles se reúnem e começam a tratar como sabem. Só que aí quando tenta se legalizar, é uma dificuldade, deputado. É tanto documento, é tanta taxa, é tanto isso, é tanto aquilo. E aí exige-se alguns certificados, não é? Para você poder ter acesso melhor ao recurso público, que é um direito dessas entidades. A gente viu lá em Niterói, por exemplo, associações de moradores que não estão conseguindo se manter, não estão conseguindo se sustentar, né? Então muitas associações de bairro, muitas organizações populares, elas estão se dissolvendo, elas não estão conseguindo manter a sustentabilidade. O que nós poderíamos pensar e fazer, deputado, para dar musculatura para essas entidades que são tão importantes no arcabouço social, né? É uma iniciativa popular, mas que traz muito resultado efetivo e que o governo pode se colocar como parceiro, né? Pode se colocar como um ajudador ali a alcançar essa sustentabilidade. O que nós poderíamos fazer nesse sentido, deputado? Acho que o governo tem uma grande obrigação em relação a isso, uma grande responsabilidade. Eu quero lhe dizer, Daniel, não sei se vocês sabem, eu sou presidente da frente da FEPOSC, que é a Frente Parlamentar da Organização da Sociedade Civil. Não sabia. Que exatamente trata do MIROSC. Né? Essa semana eu estive com o ministro Guilherme Boulos, tratando exatamente dos processos de desburocratização exigida das associações, das OSCs, né? Das ONGs, e, de modo particular, uma dificuldade colocada. O Congresso Nacional tem atrapalhado muito
atrapalhado muito, porque cria regulações muito fortes, muito exigentes, que só quem dá conta de cumprir são aquelas que são muito endinheiradas. Exatamente. E as pequenininhas ficam sem a mínima condição. Ficam excluídas. Nosso mandato conseguiu interromper no Senado Federal, lá naquela questão lá da CPI das ONGs, né? Isso. Que alguns deputados que estão a serviço do grande capital querem dizer que toda ONG é uma ONG que fica pegando dinheiro público, que não serve para nada, toda ONG é ligada aos movimentos de esquerda, é um ataque feroz o tempo todo. Então nós conseguimos cercar no Senado Federal um projeto de criminalização das organizações da sociedade civil, mas criminalização dos pequenos, associações de bairro, pequenas associações. Essa semana, na conversa com o ministro Guilherme Boulos, eu estive lá com a coordenação também com algumas instituições, eu não sei precisar agora o nome da instituição, mas que é nossa companheira da Miroski, porque foram 2 instituições que foram comigo, que estão trabalhando exatamente nesse processo de desburocratização das exigências, né, feitas às pequenas associações. E esse ano de 2025, eu infelizmente, e aí eu faço meia-culpa, né, eu infelizmente não tive como dar a atenção devida à FEPOSC, a Frente Parlamentar da Organização da Sociedade Civil. Embora a minha assessoria, de modo particular, de Brasília, cuidou disso e cuidou muito bem, mas fez muitas reuniões, a gente se reuniu, etc. Mas eu não tive tempo por conta das minhas atribuições com a Comissão de Direitos Humanos. Mas é meu compromisso, né? Fui lá fazer essa reunião agora no final do ano com o Guilherme Boulos. Eduardo Brasileiro, conhece Eduardo Brasileiro? Eduardo Brasileiro que está cuidando disso lá no Ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República. E a gente está com essa tarefa de se reunir agora num seminário no iníciozinho do processo legislativo, ali para meio de fevereiro, início de março, para a gente organizar isso e para a gente avançar na desburocratização e, portanto, no acesso dessas pequenas ONGs, que a gente compreende que são muito importantes. Elas chegam onde o governo não chega. É verdade. Ela melhora a vida das pessoas onde o governo não consegue chegar, né? Então a gente está organizando isso, Tá encaminhado. Então temos esperança. Eu fiquei feliz que você me perguntou isso, porque não estava no meu radar. Mas agora entrou. Coincidentemente, não estava no radar para esse programa. Sim. Estava no meu radar político. Sim. Porque essa semana, foi agora, anteontem, que maravilha. Eu fiz uma reunião com o Guilherme Boulos sobre isso. Maravilha. Infelizmente, está acabando. Chegou o final. Nosso podcast. Passou rápido. A gente queria agradecer muito ao deputado Raymond, essa pessoa, esse ser humano, esse religioso, essa figura que nos encanta e nos anima a acreditar na política, Verdade. acreditar que é bom ter um partido, uma identidade, e que ele honra isso com a sua trajetória, com a sua militância. Muito obrigado, deputado. Obrigado a você. E honra-nos muito a sua presença nesse primeira temporada do podcast. O primeiro episódio dessa temporada não poderia começar melhor. Parabéns, deputado, pelo seu trabalho. Obrigado por ter vindo até aqui a brilhantar o nosso programa com as suas falas e conscientizando o nosso povo do que vem por aí, não é verdade? Muito obrigado, Daniel, Angel, obrigado, Daniel, e dizer que essas vozes ecoem, né? Que as boas vozes ecoem. O mundo precisa de uma palavra e nós perdemos o direito de ficar calados. A gente precisa de anunciar as coisas boas e denunciar as coisas ruins para que a vida floresça, né? Sucesso a esse podcast que eu sei que vai bombar, vai chegar. E agradecer ao pessoal aqui da técnica, né? Verdade, garotada, vocês não estão vendo não, mas tem a garotada jovem aqui que manda muito bem. Já estou dizendo, nem conheço, mas sei que manda muito bem. É verdade. Porque estão aqui nesse espaço bem bacana. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Um forte abraço a todos e todas e até a próxima, se Deus quiser, né, reverendo? Deus quiser. Tchau, tchau.